Valentões ficam estupefatos após levarem cabeçada de idosa que rasgou a gravata. Era um dia normal no colégio Riverside, mas uma nova história estava prestes a ser escrita. A história de Kenna Thorne, uma estudante tímida, recém-chegada do frio de Montana, onde as montanhas cobertas de neve eram suas melhores amigas. O Texas a recebia com calor, mas não só o calor do clima. Aqui o calor era agressivo, repleto de olhares julgadores e sussurros cruéis. E o alvo da vez? Kenna. Seu jeito introvertido e modo simples a tornaram presa fácil para Blake Moraes, o atleta popular que se acreditava invulnerável. A biblioteca era o único refúgio de Kenna. Ali, entre as estantes repletas de histórias, estava a única pessoa que a fazia sentir-se menos só. Marcus Chen. Ele sempre tinha um sorriso gentil e uma palavra de conforto, como se soubesse que Kenna precisava de alguém para ampará-la. Ela não havia contado a ninguém sobre as lutas que enfrentava com Blake e sua gangue. Mas usar essas habilidades contra seus agressores? Não, isso não fazia parte do que acreditava. Para Kenna, a verdadeira força estava na coragem de não ceder à violência. Mas cada dia que passava, a pressão aumentava e o bullying se tornava mais intenso, até que chegou o dia em que as coisas extrapolaram os limites. Durante um almoço tumultuado, Blake e sua turma não se contentaram em apenas zoar. Um deles, com risadas escandalosas, cortou a gravata de Kenna e a jogou longe. O silêncio tomou conta do refeitório, e os olhos curiosos a encaravam enquanto as risadas ecoavam. Foi um momento de humilhação. Com as mãos trêmulas e o coração acelerado, Kenna sentiu a raiva brotar dentro dela. Se antes hesitava em agir, agora sentia que era hora de lutar. Ela se levantou. O silêncio se instalou, e todos os olhares estavam voltados para ela. O som do seu próprio coração retumbava em seus ouvidos. Kenna respirou fundo, lembrando-se das aulas de seu pai, com uma confiança recém-desque. Em um movimento ágil, desarmou Blake e o jogou no chão. Ele e seus amigos ficaram estupefatos, miradas de incredulidade por toda parte. Kenna não estava usando a força para ferir. Ela queria mostrar que podia vencer, sem ser cruel. A plateia do refeitório explodiu em murmúrios, mas algo mudou no olhar de Blake. Ele se levantou, a raiva agora substituída por um sentimento de culpa. Desculpa, ele disse, mais para si mesmo do que para a multidão. O que significava ser forte e justo. A vitória de Kenna reescreveu sua própria definição de força, mas não foi fácil. Confiando cada vez mais em si mesma, Kenna se perguntou se a amizade que tinha com Marcus poderia sobreviver a tudo isso. E se Blake realmente poderia mudar. Afinal, em meio aos desafios, o que quer que acontecesse a seguir poderia mudar tudo novamente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Kenna ainda estava em choque com a vitória inesperada sobre Blake. A adrenalina pulsava em suas veias, e ela mal conseguia respirar. Olhou em volta. Os alunos estavam em um misto de assombro e empolgação. Mas a sensação que a tomou logo em seguida foi de um frio na barriga. O que deveria ser um momento de triunfo havia se transformado numa tempestade de emoções. Kenna, você fez isso? Sussurrou Marcus, com os olhos arregalados, como se estivesse testemunhando uma cena de um filme de ação. O sorriso em seu rosto não tinha um brilho de aprovação, mas de surpresa. Era como se ele também estivesse tentando entender o que acabar. Blake se levantou lentamente, tentando recuperar a compostura.
Foi só uma brincadeira, Kenna. Relaxa. Ele tentou rir, mas a risada soou mais como um grito nervoso, quebrando o silêncio. Ele parecia perdido, um pouco confuso e muito menos seguro. Mas para Kenna, o que ele chamava de brincadeira tinha repercussões bem mais profundas. Ela deu um passo à frente, os olhares ainda fixos nela. Estava invadida por uma mistura agridoce de orgulho e frustração. Brincadeira? Isso não é uma brincadeira, Blake! Disparou, sem pensar duas vezes. Seu coração batia forte, mas agora havia uma nova força em sua voz. Isso é bullying. Se você não percebeu, precisa olhar melhor para o que está fazendo. Mas enquanto Kenna se concentrava em Blake, um grito estridente cortou o ar. Kenna, cuidado! A voz de Marcus soou como um aviso. O tempo parecia desacelerar quando ela se virou. Um absurdo grupo de estudantes se aproximava, liderado por uma figura familiar. Hailey, a amiga íntima de Blake, com um olhar de desdém. Meses de silêncio e sussurros se desdobraram de repente dentro de Kenna. Hailey, a rainha do colégio, não se contentou em apenas observar. Ela brandia uma câmera, filmando tudo. Olha só, gente, prefiro ver isso ao vivo do que nas redes sociais. A crueldade em suas palavras foi como uma lâmina afiada. O refeitório estava em frisson, mas um tremor na voz dela chamou a atenção de Kenna. Por que você está fazendo isso, Hailey? O que não sabia era que a repercussão daquela pergunta poderia acarretar uma reviravolta que mudaria tudo. Por que você achou que poderia se impor aqui? Ninguém gosta de você, Kenna. Você nem sequer sabe o que está por trás de tudo isso. Respondeu Hailey, os olhos brilhando em desafio. O coração de Kenna afundou. O que ela sabia sobre Hailey? Sobre Blake? Sobre seu mundo? Você não sabe o que eu sou capaz. Kenna gritou, a raiva agora misturada com uma emoção mais profunda e perturbadora. Mas enquanto a confusão tomava conta do ambiente, uma verdade irrompeu na mente da jovem. O que será que estava por trás da rivalidade? Uma revelação que poderia desmantelar tudo o que ela acreditou até agora. Para quem realmente Hailey estava se referindo quando disse que havia segredos? O clima mudara. O burburinho aumentou. As expressões dos colegas variavam entre medo e celebração. Mas no fundo, uma sombra pairava sobre o refeitório. O olhar de Blake, antes confuso, agora tinha um brilho estranho. Kenna já sabia que isso seria um ponto sem volta. E nesse turbilhão de sentimentos, algo se tornou claro. Ela não apenas teria que enfrentar Blake e sua gangue, mas agora precisava descobrir qual era o segredo que unia todos eles e o que isso significava para sua vida. As respostas estavam mais próximas do que imaginava, mas a caminho, novos desafios poderiam surgir, desafiando sua coragem e seu coração. Um universo novo estava prestes a ser revelado, e ninguém poderia prever as consequências que viriam a seguir. O clima mudara, o burburinho aumentou, as expressões dos colegas variavam entre medo e celebração. Mas no fundo, uma sombra pairava sobre o refeitório. O olhar de Blake, antes confuso, agora tinha um brilho estranho. Kenna já sabia que isso seria um ponto sem volta. E no meio daquela tensão, um grupo de estudantes de repente empurrou as mesas, criando um espaço vazio entre eles. A figura de Hailey se destacava, como se estivesse em um palco. A verdade é que Marcus a observava com preocupação. Kenna, se afaste! Ele gritou, mas a voz dele se perdeu na agitação. Do nada, as portas do refeitório se abriram com um estrondo. Um segurança da escola apareceu, sua presença imponente cortando a tensão como uma faca. O que está acontecendo aqui? Ele exigiu saber. Mas antes que alguém pudesse responder, a sirene de um carro de polícia soou ao longe, fazendo o coração de todos disparar. Só que não é o que você pensa, Kenna. Blake gritou, as palavras escapando sua boca em um desespero evidente. Eu não sabia que ela ia.
A frase acabou falhando, deixando um vácuo carregado de perguntas que explodiam na mente de Kenna. Vai se ferrar, Blake, Hailey retrucou, com impaciência. É tudo culpa sua que essa loser se acha diva. Você trouxe ela pra cá, não é? Pensei que você fosse um verdadeiro homem, mas olha só onde chegamos. Então uma risada estrondosa ecoou do fundo da sala. Era a irmã mais velha de Hailey, Marisa, famosa por seus vídeos virais sobre moda e estilo de vida. Com o celular em mãos, ela estava filmando a cena como se fosse um evento qualquer. Olha só, pessoal, isso dá mais views do que qualquer coisa. Meu Deus, a Kenna deu uma surra no Blake. Foi como se alguém tivesse jogado gasolina em um incêndio. O refeitório explodiu em risadas nervosas e gritos de excitação. Kenna sentiu o rosto esquentar, não apenas pela raiva, mas pela humilhação. Não é uma piada, Marisa, ela gritou, a voz embargada, mas a irmã da rival apenas riu. Desculpa, Kenna, mas você se tornou uma estrela instantânea. Isso é tão viral. E ela apertou o botão de gravação. Blake parecia como um animal acuado, seus olhos passando de Kenna para Hailey. Algo mudou no ar. Marisa, para! Isso não é certo. Ele parecia desesperado, mas já era tarde demais. Marcos, qualquer coisa que você disser agora não importa. Esse momento vai pro nosso canal. A aluna começava a arquivar o que poderia se tornar a cena mais chocante da vida escolar. E então, no ápice do caos, um grito cortou a sala como um raio. Cala a boca! A voz veio de uma aluna que Kenna conhecia de vista, mas não conseguia lembrar o nome. Ela estava chorando. A fúria inundava seu rosto. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Vocês só pensam em views e likes. E por qual preço? Essa menina, cercada pelo silêncio que a precedeu, continuou a gritar. Vocês fazem parte do problema. Bullying, é isso que vocês fazem. A indignação se espalhou, e mesmo em meio ao tumulto, todos começaram a perceber. Kenna sentiu aperto no peito. Era verdade. Aquilo tudo era um jogo para eles, mas tinha consequências reais. Você não sabe. A menina estava prestes a falar, mas de repente alguém a puxou, e tudo pareceu desmoronar. Uma mensagem chegou ao celular de Kenna. O que parecia ser apenas mais um alerta, acabou com a normalidade que ainda permanecia em sua mente. Era um texto do pai. Kenna, precisamos conversar. Eu vi o vídeo. O mundo ao seu redor começou a girar. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. Kenna hesitou, incapaz de processar as palavras em sua tela. Um misto de medo e expectativa tomou seu coração. O que está acontecendo? O que você quer dizer com isso? E foi nesse momento, sob a pressão das câmaras, entre olhares expectantes e juízos prontos, que Kenna soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Quais segredos poderiam vir à tona e como eles iriam afetar tudo? Os olhares desviaram dela para o celular. O sussurro de "nós sabemos" ficou no ar, enquanto ela se preparava para o que estava prestes a acontecer. O mundo ao redor de Kenna começou a girar. O zunido da sirene, junto com a mensagem no celular, parecia ter apagado todas as cores da sua realidade. Com a tela iluminada diante dos olhos, as palavras dançavam, mas a angústia que elas traziam a mantinha paralisada. O murmúrio da multidão se transformou em um eco distante, e tudo o que podia ouvir era o seu coração pulsando como um tambor. Kenna, você ouviu isso? O tom de Marcos estava preocupado, mas ela não conseguia tirar os olhos da tela. O que seu pai quer dizer com isso? Não sei. A resposta saiu como um sussurro, quase um lamento. O olhar de Marcos, uma mistura de apoio e confusão, a fez sentir-se ainda mais vulnerável. O clima no refeitório mudou mais uma vez. As risadas e gritos de entusiasmo que antes dominavam o espaço agora foram substituídos por sussurros receosos. Hailey, observando tudo de seu posto elevado, sorriu como uma serpente prestes a atacar. Você e suas mensagens, Kenna. Aposto que é coisa de família, não é?
A zombaria dela cortou o ar como um punhal. Hayley, chega! Blake tentou intervir, mas sua voz soava mais como uma súplica do que uma ordem. Ele estava prestes a perder o controle, e isso parecia se espalhar nas expressões dos outros. Os rostos que costumavam rir agora pareciam confusos, como se quisessem entender qual seria o próximo capítulo daquela história. Você não sabe quem eu sou, mas eu sei sobre você. A voz da menina que havia gritado na confusão anterior cortou de novo, desta vez cheia de fervor. Você não sabe o que realmente acontece aqui entre nós. O que está por trás de tudo isso? Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, mas havia um brilho que Kenna nunca tinha visto. Algo mais se escondia por trás da raiva dela. Cala a boca! Bloqueou de novo. A tensão palpável no ar começou a aumentar exponencialmente. O que está rolando? O segurança olhou confuso, tentando fazer sentido do que se desenrolava. Mas nesse momento, algo ainda mais inesperado aconteceu. A porta ao fundo se abriu novamente, e a figura que mestrava foi apenas um estudante. Mas a energia da sala mudou instantaneamente. Lucas, um colega de Kenna que ela mal conhecia, entrou com um olhar determinado. Ele estava ofegante e levantou as mãos. Parem, por favor. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Todos os olhares se voltaram para ele, e um silêncio mortal tomou conta do refeitório. O que você quer dizer, Lucas? Marcos questionou, com uma combinação de alívio e dúvida no tom. Eu sei o que está acontecendo com o pai da Kenna. Sua voz subia, e a revelação dele se espalhou como um incêndio em palha seca. Vocês acham que é tudo sobre diversão e jogos, mas existe muito mais envolvido. Eu vi as mensagens. O pai dela está em problemas sérios. O coração de Kenna disparou. O que você sabe? Mas a resposta foi um assombro. O pai da Kenna está sendo ameaçado. Ele tem dívidas que podem colocar a família dela em risco. Aquela declaração cortou a atmosfera como um raio. O refeitório explodiu em murmúrios e expressões de choque. Quem está ameaçando meu pai? A voz de Kenna tremia. Sentiu um nó na garganta, e a adrenalina substituiu o medo anterior. Aquilo não era mais só sobre o bullying. Agora havia algo muito maior em jogo. Os mesmos que estão atrás do Blake. É tudo uma grande armadilha, Lucas disse, quase com desespero. Eles estão usando você para chegar até ele. A agitação aumentou. Kenna olhou ao redor, tentando entender o novo cenário que se apresentava. A raiva de antes foi substituída por um medo devastador. Quem realmente eram os inimigos? E qual era a verdadeira história por trás da rivalidade? Enquanto todos se entreolhavam, Kenna percebeu que a batalha que travava era muito maior do que ela jamais poderia imaginar. Os relacionamentos que tinha construído, as lealdades que pensava terem sido firmes, estavam prestes a ser colocadas à prova. A verdade começava a se desenrolar. E o que quer que acontecesse a seguir, tudo ficaria irreversivelmente mudado. E assim, no caos e na confusão, uma única pergunta pairava no ar. Quem estava realmente por trás de tudo isso? E mais importante, até onde Kenna estaria disposta a ir para proteger sua família? O mundo ao redor de Kenna começou a girar. O zunido da sirene, junto com a mensagem no celular, parecia ter apagado todas as cores da sua realidade. Com a tela iluminada diante dos olhos, as palavras dançavam. A resposta saiu como um sussurro, quase um lamento. O olhar de Marcos, uma mistura de apoio e confusão, a fez sentir-se ainda mais vulnerável. O clima no refeitório mudou mais uma vez. As risadas e gritos de entusiasmo que antes dominavam o espaço agora foram substituídos por sussurros receosos. Hayley, observando tudo de seu posto elevado, sorriu como uma serpente prestes a atacar. Você e suas mensagens, Kenna. Aposto que é coisa de família, não é? A zombaria dela cortou o ar como um punhal. Hayley, chega! Blake tentou intervir, mas sua voz soava mais como uma súplica
do que uma ordem. Ele estava prestes a perder o controle, e isso parecia se espalhar nas expressões dos outros. Os rostos que costumavam rir agora pareciam confusos, como se quisessem entender qual seria o próximo capítulo daquela história. Você não sabe quem eu sou, mas eu sei sobre você. A voz da menina que havia gritado na confusão anterior cortou de novo, desta vez cheia de fervor. Você não sabe o que está por trás de tudo isso. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, mas havia um brilho que Kenna nunca tinha visto. Algo mais se escondia por trás da raiva dela. Cala a boca! Berrou Hailey, com o rosto vermelho. Mas a menina não se calou. Não sou só uma espectadora, não. E você também não é, Kenna. Existe algo mais profundo aqui. Algo que vem desde antes de você chegar. Ela respirou fundo e passou uma mão sobre a testa, tentando organizar os pensamentos. Nós estamos todos presos numa teia de mentiras. Kenna estava prestes a perguntar o que queria dizer, mas o que aconteceu a seguir a deixou sem palavras. A porta ao fundo se abriu rapidamente, e um homem de terno escuro entrou, com um semblante grave. Olhou para Kenna. Sua expressão era de urgência. Kenna Thorne, precisamos conversar agora. É sobre seu pai. O refeitório ficou em silêncio e todos os olhares se voltaram para Kenna. O coração dela disparou. Quem é você? Indagou, confundida e assustada. Sou David, um amigo da família. A situação é muito séria. A voz dele estava calma, mas havia uma intensidade que fez Kenna sentir que tudo estava prestes a desabar. Ele se aproximou, e a mãe de Marisa estava lá, pegando tudo de surpresa. Você tem que ouvir isso. Ele está em perigo. E não só ele. Você também. O tom dele fez o caos parecer uma brincadeira. Cuidado, Kenna! Marcus gritou, mas já era tarde. Kenna estava avançando em direção a David, atraída pela urgência nas palavras dele. Como você sabe sobre meu pai? O que quer dizer com perigo? Sua voz tremia. A incredulidade lutava contra o medo. Não podemos discutir tudo aqui. Venha comigo. David pegou a mão dela, e aquele toque parecia súbito, como um choque elétrico. Às vezes, a verdade é mais perigosa do que se imagina. E, enquanto se movia, a tensão no ar se intensificou. O rosto de Blake estava uma mistura de medo e desprezo. Você não tem ideia do que está se metendo. Ele gritou, mas sua voz soava fraca. Deixa Kenna em paz. Mas foi nesse momento que Hailey se aproximou, a fúria em seu olhar intensificada pela confusão. Você está mentindo. O que está acontecendo, David? Está tudo conectado, não é? A pressão na sala aumentava, e as palavras de Hailey ecoaram na mente de Kenna. Então, como um trono desmoronando, a verdade desabou sobre ela. David, você me conhece? E à medida que olhava nos olhos dele, algo mudou. Uma revelação que não conseguia compreender começou a se formar. Um fio que poderia conectar todos os pontos. Precisamos de você, Kenna. Mas as coisas não são o que parecem. Ele balançou a cabeça, quase desesperado. Tem muito mais em jogo do que você pode imaginar. Não é só o seu pai. É toda a nossa vida. Kenna mal tinha tempo para pensar. Uma nova verdade se insinuava. E o que parecia ser um final, poderia, na verdade, ser apenas o começo de algo aterrador. As sombras dançavam ao redor dela, enquanto as perguntas se formavam como nuvens escuras. O que será que realmente estava por trás de tudo isso? E até onde ela estava disposta a ir para descobrir a verdade? O mundo ao redor de Kenna começou a girar. O zunido da sirene, junto com a mensagem no celular, parecia ter apagado todas as cores da sua realidade. Com a tela iluminada diante dos olhos, as palavras dançavam, mas a angústia que elas traziam a mantinha paralisada. A multidão parecia distante, e tudo o que podia ouvir era o seu coração pulsando como um tambor. Kenna, você ouviu isso? O tom de Marcus estava preocupado, mas ela não conseguia tirar os olhos da tela. O que seu pai quer dizer com isso? Não sei. A resposta saiu como um sussurro, quase um lamento.
O olhar de Marcus, uma mistura de apoio e confusão, a fez sentir-se ainda mais vulnerável. Precisamos sair agora, David insistiu, puxando Kenna pela mão. É uma questão de vida ou morte. A multidão no refeitório parecia hesitar. Os murmúrios se intensificavam, mas o medo estava estampado em muitos rostos. Hayley observava de seu posto privilegiado, com um sorriso sarcástico nos lábios. Olha só, a novata e o amigo da família querendo fugir. O que estão escondendo, hein? Deixa isso pra lá, Hayley, Blake gritou, mas já estava visivelmente perdido. Ele não sabia como reagir e se sentia cada vez mais perdido em meio ao caos. O medo se intensificava à medida que Kenna avançava em direção a David. Como você sabe sobre meu pai? O que você sabe de mim? Sua voz estava tremida. A dor se acumulava no peito. Eu sei muito mais do que você imagina. David começava, mas de repente um estrondo e uma fúria cortante romperam pelo ar. Uma janela se quebrou e uma nuvem de fumaça espessa invadiu o refeitório. O pânico tomou conta, gritos ecoaram e todos começaram a empurrar uns aos outros em direção à saída. Fogo! Fogo! Alguém gritou, e o desespero se alastrou rapidamente. Kenna não sabia se era o incêndio ou os segredos que estavam sendo revelados que a deixavam tão tensa. Mas havia uma sensação crescente de que aquilo não era um mero acidente. David se virou, seus olhos arregalados. Kenna, vamos! É agora! Ele puxou-a, mas naquele momento, Blake, em um impulso desesperado, se jogou na frente deles. Eu não vou deixar que você a leve. Sai do caminho, Blake! David bradou, mas era tarde demais. O que parecia ser apenas uma briga entre eles se transformou em um cenário de terror, quando outra explosão, dessa vez uma explosão de luz, iluminou o refeitório. As lâmpadas estouraram, e o pânico se agrava. A fumaça começou a envolver tudo, e Kenna se viu presa entre o caos. Marcus! Ela gritou, mas a visão dele foi obscurecida pela névoa crescente. Kenna, aqui! Ele a arrastou, seu rosto pálido refletindo medo. Precisamos sair agora. Mas enquanto se moviam, um novo som ressoou. A porta principal do refeitório se abriu com um estrondo, e um grupo de homens encarregados de proteger a escola entrou, armados e gritando ordens. Todos para fora, agora! Mas eles também pareciam confusos, como se não soubessem que tipo de emergência estavam enfrentando. No meio do tumulto, uma figura surgiu do fundo da sala. Uma mulher, pálida e com a expressão de pavor no rosto. Era a mãe de Kenna. Kenna! Ela gritou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Você não pode ficar aqui. Como você chegou aqui? Kenna estava atordoada. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar. Eu vim saber como você estava, mas eu não sabia que isso aconteceria. O rosto de sua mãe estava marcado pela preocupação. Seu pai, ele o quê? A voz de Kenna subia, a adrenalina empurrando para questionar. Ele não está apenas em problemas, ele está envolvido em algo grande, Kenna. Algo que pode colocar você em perigo. As palavras de sua mãe cortaram como uma faca. Kenna não conseguia processar o que isso significava. Quando, de repente, tudo ao seu redor estremeceu e em uma fração de segundos tudo se calou. A mulher misteriosa que estava lá atrás, a que gritara pelo bully e pela verdade, a olhou com um semblante de perda. A escolha está com você, Kenna. A verdade pode ser mais aterradora do que você imagina. E então, uma explosão de luz ofuscante fez tudo desaparecer. Kenna caiu no chão, e tudo ao seu redor ficou em um silêncio aterrador. O que fora um refeitório lotado, agora parecia um eterno campo de batalha, e naquele instante, Kenna percebeu que a verdade era muito mais sombria do que poderia ter previsto, e que os laços que acreditava serem firmes poderiam ser quebrados irreparavelmente. Kenna! A voz de Marcus a chamou na escuridão, mas distantes ecos de lembranças e verdades não ditas ecoavam em sua mente.
o que ela havia perdido. Sussurros de segredos obscureciam sua visão. O que estava prestes a ser revelado poderia mudá-la para sempre. O mundo ao redor de Kenna começou a girar. O zunido da sirene, junto com a mensagem no celular, parecia ter apagado todas as cores da sua realidade. Com a tela iluminada diante dos olhos, as palavras dançavam, mas a angústia que elas traziam a mantinha paralisada. A multidão parecia distante, e tudo o que podia ouvir era o seu coração. O tom de Marcus estava preocupado, mas ela não conseguia tirar os olhos da tela. O que seu pai quer dizer com isso? Não sei. A resposta saiu como um sussurro, quase um lamento. O olhar de Marcus, uma mistura de apoio e confusão, a fez sentir-se ainda mais vulnerável. Precisamos sair, agora. David insistiu, puxando Kenna pela mão. É uma questão de vida ou morte. A multidão no refeitório parecia hesitar. Os murmúrios se intensificavam, mas o medo estava estampado em muitos rostos. Hayley observava de seu posto privilegiado, com um sorriso sarcástico nos lábios. Olha só, a novata e o amigo da família querendo fugir. O que é que estão escondendo, hein? Deixe isso para lá, Hayley. Blake gritou. Mas já estava visivelmente perdido. Ele não sabia como reagir e se sentia cada vez mais perdido em meio ao caos. O medo se intensificava à medida que Kenna avançava em direção a David. Como você sabe sobre meu pai? O que você sabe de mim? Sua voz estava tremida. A dor se acumulava no peito. Eu sei muito mais do que você imagina. David começava, mas de repente, um estrondo e uma fúria cortante irromperam pelo ar. Uma janela se quebrou, e uma nuvem de fumaça espessa invadiu o refeitório. O pânico tomou conta, gritos ecoaram e todos começaram a empurrar uns aos outros em direção à saída. Fogo! Fogo! Alguém gritou, e o desespero se alastrou rapidamente. Kenna não sabia se era o incêndio ou os segredos que estavam sendo revelados que a deixavam tão tensa, mas havia uma sensação crescente de que aquilo não era um mero acidente. David se virou, seus olhos arregalados. Kenna, vamos, é agora! Ele puxou-a, mas naquele momento, Blake, em um impulso desesperado, se jogou na frente deles. Eu não vou deixar que você a leve. Sai do caminho, Blake. David bradou, mas era tarde demais. O que parecia ser apenas uma briga entre eles se transformou em um cenário de terror. Quando outra explosão, dessa vez uma explosão de luz, iluminou o refeitório. As lâmpadas estouraram e o pânico se agrava. A fumaça começou a envolver tudo e Kenna se viu presa entre o caos. Marcus! Ela gritou, mas a visão dele foi obscurecida pela névoa crescente. Kenna! Aqui! Ele a arrastou, seu rosto pálido refletindo o medo. Precisamos sair agora! Mas enquanto se moviam, um novo som ressoou. A porta principal do refeitório se abriu com um estrondo, e um grupo de homens encarregados de proteger a escola entrou, armados e gritando ordens. Todos para fora! Agora! Mas eles também pareciam confusos, como se não soubessem que tipo de emergência estavam enfrentando. No meio do tumulto, uma figura surgiu do fundo da sala. Uma mulher, pálida e com a expressão de pavor no rosto. Era a mãe de Kenna. Kenna! Ela gritou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Você não pode ficar aqui. Como você chegou aqui? Kenna estava atordoada. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar. Eu vim saber como você estava, mas eu não sabia que isso aconteceria. O rosto de sua mãe estava marcado pela preocupação. Seu pai, ele o quê? A voz de Kenna subia, a adrenalina empurrando para questionar. Ele não está apenas em problemas. Ele está envolvido em algo grande, Kenna. Algo que pode colocar você em perigo. As palavras de sua mãe cortaram como uma faca. Kenna não conseguia processar. O que isso significava? Quando, de repente, tudo ao seu redor estremeceu.
E em uma fração de segundos, tudo se calou. A mulher misteriosa que estava lá atrás, a que gritara pelo bully e pela verdade, a olhou com um semblante de perda. A escolha está com você, Kenna. A verdade pode ser mais aterradora do que você imagina. E então, uma explosão de luz ofuscante fez tudo desaparecer. Kenna caiu no chão e tudo ao seu redor ficou em um silêncio aterrador. O que fora um refeitório lotado agora parecia um eterno campo de batalha. E naquele instante, Kenna percebeu que a verdade era muito mais sombria do que poderia ter previsto, e que os laços que acreditava serem firmes poderiam ser quebrados irreparavelmente. Kenna, a voz de Marcus a chamou na escuridão, mas distantes ecos de lembranças e verdades não ditas ecoavam em sua mente. O que ela havia perdido, sussurros de segredos obscureciam sua visão. O que estava prestes a ser revelado poderia mudá-la para sempre. Então o silêncio foi quebrado por uma sequência de gritos agudos. Era uma aluna conhecida, Carla, que passou correndo ao lado de Kenna, com os olhos arregalados de terror. Eles estão aqui. Eles estão ouvindo. Ela gritou, desesperada. Mas enquanto os olhares se voltavam para Carla, uma explosão súbita de raiva havia acado. A pequena península de coragem se quebrou. Cala a boca, Carla! Não é hora para isso! Hayley gritou com uma mistura de medo e desprezo, mas Carla não parou. Ele está fazendo isso. O pai da Kenna. Ele está envolvido nisso tudo. As palavras saíram como um tiro. Um silêncio monumental caiu sobre todos. Kenna sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O quê? Sua mente girava. Como assim ele estava envolvido? Sobre o que ela não sabia. Os rostos em volta dela se misturavam em uma confusão de compreensão e choque. É isso, a garota continuou. Ele está por trás de tudo, e os outros estão vindo pegá-lo. É porque você se meteu com ele que agora todos estamos em perigo. Um novo grito ecoou, desta vez vindo de Blake. Seu rosto era uma máscara de horror. Você não sabe o que está falando. Ele estava desesperado, mas existia algo mais. Algo que Kenna nunca viu antes. Um lampejo de verdade em seus olhos. Mas antes que qualquer coisa pudesse ser feita, mais uma explosão ecoou pelo prédio. A fumaça espessa invadiu o local como uma onda que levava com ela segredos, medos e a dor da verdade. Enquanto a realidade se desintegrava ao redor dela, Kenna percebeu que a linha entre amigos e inimigos estava prestes a se tornar irreconhecível. O que estava acontecendo? E até onde ela iria para proteger aqueles que amava? A dúvida e a incerteza pairaram no ar pesado, enquanto Kenna se preparava para a tempestade que estava por vir. O mundo ao redor de Kenna começou a girar. O zunido da sirene e a mensagem no celular pareciam ter apagado todas as cores da sua realidade. A multidão parecia distante. E tudo o que podia ouvir era o seu coração pulsando como um tambor. Kenna, você ouviu isso? O tom de Marcus estava preocupado, mas ela não co. O que seu pai quer dizer com isso? Não sei. A resposta saiu como um sussurro, quase um lamento. O olhar de Marcus, uma mistura de apoio e confusão, a fez sentir-se ainda mais vulnerável. Precisamos sair agora, David insistiu, puxando Kenna pela mão. É uma questão de vida ou morte. A multidão no refeitório hesitou. Os murmúrios aumentavam, mas o medo estampava o rosto de muitos. Hayley, com um sorriso sarcástico, se aproveitava da situação. Olha só, a novata e o amigo da família querendo fugir. O que estão escondendo, hein? Deixa isso pra lá, Hayley. Blake gritou, visivelmente perdido. Ele não sabia como reagir. Como você sabe sobre meu pai? O que você sabe de mim? Kenna queria respostas. Sua voz tremia enquanto a dor se acumulava. Eu sei muito mais do que você imagina. David começava.
quando de repente um estrondo irrompeu pelo ar. Uma janela se quebrou e uma nuvem de fumaça espessa invadiu o refeitório. O pânico tomou conta e gritos ecoaram enquanto todos empurravam uns aos outros em direção à saída. Fogo! Fogo! Alguém gritou. Kenna sentiu a tensão crescendo. Era como se o incêndio não fosse o único risco. Kenna, aqui! Marcos gritou, puxando-a. Mas na confusão, um novo som se elevou. A porta principal se abriu e homens armados entraram, gritando ordens. Todos para fora, agora! Eles pareciam tão confusos quanto os alunos. A situação era insana. Uma mulher de expressão aterrorizada apareceu. Era a mãe de Kenna. Kenna! Ela gritou, lágrimas escorrendo. Você não pode ficar aqui! Como você chegou aqui? Kenna estava atordoada. O que está acontecendo? Eu vim saber como você estava. Seu pai, ele está em perigo. As palavras dela cortaram como uma faca. E o quê? Kenna sentiu o chão desmoronando sob seus pés. Um nó se formou na garganta e o medo a paralisou. Ele não está apenas em problemas. Ele está envolvido em algo grande, Kenna. Algo que pode colocar você em perigo. A revelação de sua mãe ergueu uma tempestade de dúvidas em seu coração. Do que você está falando? Kenna começou a tremer. Ela olhou para David, que confirmava a gravidade da situação com um olhar preocupado. É verdade, Kenna. Ele tem um envolvimento com pessoas perigosas. Algo que se conecta com o que aconteceu aqui. David se apressou em explicar, enquanto o caos aumentava ao redor deles. Mas eu sou só uma estudante. O que isso tem a ver comigo? As lágrimas de Kenna escorriam descontroladamente. Os ecos de gritos e corrida a deixavam ainda mais confusa. Um grito cortante atravessou o ar. Kenna! Cuide-se. Era Blake. Seu olhar transparecia um medo que nunca havia visto. Nesse instante, tudo se resumiu a um segundo. A tensão palpável. A verdade é que você não deveria estar se metendo nisso. Seu olhar era intenso, como se revelasse um segredo oculto. Mas antes que pudesse perguntar mais, uma explosão surda fez o prédio tremer. Kenna se jogou para longe da mãe, sem perceber que uma flecha do caos havia saído de uma porta lateral. A fumaça tomou conta do ar. Os homens armados começaram a gritar, mas a confusão era tanta que ninguém sabia mais quem estava em perigo. Então, em meio ao tumulto, algo inacreditável aconteceu. Uma porta foi arrombada e um grupo de pessoas encapuzadas entrou. Um deles apontou para Kenna. É você. Precisamos dela. Agora, a voz era abafada, mas havia um tom autoritário que pareceu gelar o sangue de todos ali. Quem são vocês? Kenna gritou, um nó se formando em garganta enquanto o pânico explodia ao seu redor. A sala, antes cheia de colegas, agora parecia um campo de batalha, onde os medos familiares se transformavam em algo aterrador. Vamos, Kenna, não há tempo. David puxou-a, mas ela hesitou. Sentia que a verdade estava perto, mas toda a sua vida se desmoronava diante de seus olhos. E a única coisa que lhe restava era essa sinfonia de caos e incertezas. A confusão girava ao redor dela, revelando que o que começou como um dia normal, na escola talvez fosse, na verdade, o início de algo muito mais sombrio. Algo que mudaria tudo e a faria questionar não apenas quem ela era, mas quem realmente eram aqueles ao seu redor. O mundo ao redor de Kenna começou a girar. O zunido da sirene e a mensagem no celular pareciam ter apagado todas as cores da sua realidade. A multidão pareceu distante, e tudo o que podia ouvir era o seu coração pulsando como um tambor. Kenna, você ouviu isso? O tom de Marcos estava preocupado, mas ela não conseguia tirar os olhos da tela. O que seu pai quer dizer com isso? Não sei. A resposta saiu como um sussurro, quase um lamento. O olhar de Marcos, uma mistura de apoio e confusão, a fez sentir-se ainda mais vulnerável. Precisamos sair, agora! David insistiu,
puxando Kenna pela mão. É uma questão de vida ou morte. A multidão no refeitório hesitou. Os murmúrios aumentavam, e o medo estava estampado nos rostos de muitos. Hayley, com um sorriso sarcástico, se aproveitava da situação. Olha só, a novata e o amigo da família querendo fugir. O que estão escondendo, hein? Deixe isso pra lá, Hayley. Blake gritou, visivelmente perdido. Ele não sabia como reagir. Como você sabe sobre meu pai? O que você sabe de mim? Kenna queria respostas. Sua voz tremia enquanto a dor se acumulava. Eu sei muito mais do que você imagina. David começava a falar, quando de repente um estrondo irrompeu pelo ar. Uma janela se quebrou e uma nuvem de fumaça espessa invadiu o refeitório. O pânico tomou conta. Gritos ecoaram e todos empurravam uns aos outros em direção à saída. Fogo! Fogo! Alguém gritou. Kenna sentiu a tensão crescendo. Era como se o incêndio não fosse o único risco. Kenna, aqui! Marcos gritou, puxando-a. Mas na confusão, um novo som se elevou. A porta principal se abriu e homens armados brigando gritaram ordens. Todos para fora! Agora! Eles estavam tão confusos quanto os alunos. A situação era insana. Uma mulher com expressão aterrorizada apareceu. Era a mãe de Kenna. Kenna! Ela gritou, lágrimas escorrendo. Você não pode ficar aqui. Como você chegou aqui? Kenna estava atordoada. O que está acontecendo? Eu vim saber como você estava. Seu pai, ele está em perigo. As palavras dela cortaram como uma faca. Ele o quê? Sentiu o chão desmoronando sob seus pés. Um nó se formou em sua garganta e o medo a paralisou. Ele não está apenas em problemas. Ele está envolvido em algo grande, Kenna. Algo que pode colocar você em perigo. A revelação da mãe fez seu coração afundar. Do que você está falando? Kenna começou a tremer. Ela olhou para David, que confirmava a gravidade da situação com um olhar preocupado. É verdade, Kenna. Ele tem um envolvimento com pessoas perigosas. Algo que se conecta com isso tudo. David se apressou em explicar, mas antes que pudesse dizer mais, um grupo encapuzado irrompeu pela sala. Kenna paralisou, mas o terror tomou conta dela. É você! Precisamos dela. Agora! A voz era abafada, mas soava ameaçadora. Quem são vocês? Kenna gritou, seu coração disparando enquanto a adrenalina urrava para trás. A sala, antes cheia de colegas, agora parecia um campo de batalha onde medos e segredos estavam prestes a explodir. E foi nesse momento que tudo ficou ainda mais surreal. Um dos homens encapuzados, com uma voz conhecida, tirou o capuz. Kenna, sou eu. A surpresa tomou conta de Kenna. Era ninguém menos que Lucas, seu colega de classe, que sempre parecia estar à sombra. Lucas, o que você está fazendo aqui? O choque a atingiu como uma onda. Eu estou aqui porque você não entende o que realmente está acontecendo. Ameaças, dinheiro sujo. O seu pai está no meio disso tudo. E você também. Sua voz estava carregada de urgência. A sala parecia tremer ao seu redor. O quê? Como você sabe disso? Kenna estava confusa e frustrada. Porque eu sou um deles. Você não percebe? Eu sempre estive perto de você, tentando te proteger. Mas agora, isso se tornou uma questão de sobrevivência para todos nós. Lucas estava desesperado. Ouvindo aquilo, Kenna sentiu o chão desaparecer. Você está brincando? Você está dizendo que você está envolvido nisso tudo? Que você me enganou? A raiva, o choque e a dor a invadiram ao mesmo tempo. Não era assim, Kenna. Você precisa me ouvir. Lucas implorou, mas as palavras dele se perderam na confusão. O caos aumentava, e Kenna não sabia quem confiar mais. Ela olhou para David, para sua mãe, para Marcos. Cada rosto ao seu redor tinha algo a esconder. Por que ninguém me falou nada?
por que isso não foi discutido? Nesse instante, uma explosão, dessa vez do lado de fora, sacudiu o prédio. As sombras dançaram e a fumaça se infiltrou, misturando-se à confusão que reinava. Kenna ficou paralisada. Nós não estamos seguros aqui. O que está realmente em jogo? As luzes começaram a piscar e a fumaça tornou tudo turvo. Quando Kenna olhou novamente para Lucas, ele parecia mais distante. Você precisa decidir, Kenna. A verdade é um risco, e estar conosco pode custar muito mais do que você imagina. Enquanto a pressão aumentava, Kenna percebeu que agora estava envolvida em um jogo muito maior do que pensava. Algo que mudaria para sempre o curso de sua vida e revelaria a verdadeira natureza de todos ao seu redor. E a única coisa que podia fazer era mergulhar nessa nova e aterradora realidade, sem saber onde isso a levaria. O ar estava pesado, quase impossível de respirar. Kenna estava paralisada, um turbilhão de emoções borbulhando dentro dela. A fumaça se espalhava, o caos atingia seu pico. E ali, no meio de tudo, um rosto conhecido a encorajava a fugir. Mas ela estava presa em uma teia de segredos, verdades não ditas, e um passado que ainda não compreendia. Kenna, precisamos ir. A voz de David era urgente. Ele segurou sua mão, mas Kenna hesitou. Os olhares à sua volta eram um misto de medo e desespero, mesmo em meio à confusão. Ela não podia ignorar a conexão que sentia com Lucas, que havia revelado coisas sobre seu pai que a deixavam sem chão. Você está dizendo que meu pai está envolvido em tudo isso? Que pessoas perigosas estão atrás de nós? A voz dela tremia, um nó se formando na garganta. Sim, e você precisa entender que se não sairmos agora, tudo pode acabar em tragédia. As palavras de David eram como um grito de socorro. Kenna olhou uma última vez para sua mãe, que parecia estar tão assustada quanto ela. Nós vamos ficar bem, amor. Eu prometo. A voz da mãe era suave, mas havia uma fraqueza que ecoava como um sinônimo de temor. Kenna queria acreditar, mas a realidade do momento a puxava para o medo. Foi então que, do fundo do refeitório, um estrondo cortou o ar, e alguém gritou: "Os encapuzados! Eles estão vindo!" A multidão entrou em pânico, e a certeza de que a vida deles estava em perigo fez o coração de Kenna acelerar. "Corra! Agora!" Marcos gritou, puxando-a em direção à saída, e ela correu, os pés quase sem tocar o chão. As paredes pareciam se fechar, e a fumaça se tornava cada vez mais densa. Enquanto corriam, Kenna sentiu o calor das chamas se aproximando. Um convite aterrador. David puxou-a para um lado, e eles se agacharam atrás de uma mesa caída. O que estava acontecendo? Eram reais? Aqueles eram inimigos? Ou havia mais pormenores que ela ainda não conhecia? Respostas escorriam como água entre seus dedos. "Você tem que confiar em mim." Lucas entrou na conversa, a soporífera urgência em sua voz. "Eu estarei aqui. Você não está sozinha." Mas a verdade era que ela se sentia mais sozinha do que nunca. Os laços de amizade e amor que pensava serem inquebráveis agora pareciam frágeis, e a dúvida a consumia. E se for você que está errado? E se tudo isso for uma armadilha? A insegurança se manifestava como um eco de desconfiança. E ali, em meio ao caos, ela quase viu uma faísca de esperança se apagar. "Eu sei." Lucas implorou, sua voz tremendo. "Mas eu não posso perder você. Não posso deixar tudo acabar assim." Foi um momento, um instante tênue entre a amizade e o que estava por vir. O pânico se intensificava, e as consequências do que haviam revelado ali pesavam no ar. Kenna queria gritar, mas no fundo, ela sabia que precisava ser forte. A verdade viria à tona, não importava o quê. A confiança, mesmo que abalada, era o único caminho a seguir. "Se é verdade, então confiamos juntos, certo?"
Seus olhos se encontraram de uma maneira que revelou uma conexão indiscutível. E nesse momento, enquanto o caos rugia ao redor, uma determinação brotou dentro dela. Se não havia como voltar, então era hora de seguir em frente e descobrir quem realmente era. Não apenas uma garota nova na escola, mas alguém que estava disposta a desvendar os segredos mais sombrios de sua vida. Os sons da batalha e o cheiro intenso de fumaça pareciam criar uma trilha musical ao fundo, levando-a para um destino desconhecido. Mas ela estava pronta para a verdade, para a luta e, acima de tudo, para se libertar das amarras que a prendiam. "Vamos!" gritou Marcos, e juntos, os 4 se lançaram para fora do refeitório. Determinados a enfrentar o que viesse a seguir. E com um último olhar para trás, Kenna finalmente sentiu que, apesar de tudo, havia uma chance de esperança. Agora, se você quiser continuar a aventura e descobrir o que acontece em seguida, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora e ajude o algoritmo a mostrar a todos essa saga incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua voz é importante e quero